Olá, pessoal, tudo bom? Estamos aqui de volta, então, nos estúdios da RMB Filmes para gravar um episódio de verão. Sou eu que vou conversar com vocês sobre a área que eu atuo, que é a oftalmologia. Então, ano passado, nos outros podcasts, a gente conversou com os colegas oftalmologistas sobre assuntos bem específicos, assim, né? Ceratocone com o Dr. Marcelo Paglioli, catarata com o Dr. Mauro Chies, com o Dr. Luciano Bellini de Porto Alegre. A gente conversou, então, sobre as lentes ICL para correção das altas miopias, com as lentes intraoculares multifocais para correção da presbiopia, que é a vista cansada, né? Além de tirar a catarata. Mas hoje eu quero conversar sobre um assunto rotineiro, que é a consulta oftalmológica, né? Então, eu já comecei botando as dicas essa semana nos posts no Instagram e hoje eu queria conversar um pouquinho mais sobre cada item, assim, né? A importância do exame oftalmológico em todas as fases da vida da gente, desde o nascimento até a gente ficar bem velhinho, que precisa sempre enxergar bem, né? Então, o primeiro tópico é o exame na infância, aliás, no nascimento, né? Então, até as primeiras 72 horas na maternidade, a criança faz com o pediatra o teste do reflexo vermelho ou o teste do olhinho, como ele é conhecido, né? Então, esse teste, ele serve para avaliar se o fundo de olho está normal, se pode aparecer alguma alteração anatômica no globo ocular, o reflexo não esteja bem normal, pode ser uma catarata congênita, pode ser um glaucoma congênito, pode ser um tumor intraocular. Então, assim, esse exame de triagem já elimina uma série de patologias graves que têm que ser tratadas bem cedo, bem rápido, encaminhadas para o oftalmopediatra para fazer o tratamento bem indicado, rápido, né, e eficiente. A Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, ela lançou assim umas diretivas faz pouco tempo, orientando os pediatras quanto à avaliação das crianças pequenas. Então, eles recomendam que o pediatra faça, até os 3 anos de idade, pelo menos 3 vezes ao ano, o teste do reflexo vermelho, o teste do olhinho. Ao mesmo tempo, entre 6 meses e 1 ano de idade, é recomendado levar a criança para o oftalmologista para fazer um exame mais detalhado e mais específico, mesmo que você ache que a criança esteja perfeitinha, que está respondendo bem a estímulos, que acompanha, que sorri, que brinca contigo, que tu vê que ela está enxergando. Mas é importante trazer ela para o consultório para avaliar a questão de estrabismo. Estrabismo, assim, os olhinhos têm que estar bem paralelos, né? Até os 6 meses de idade, a criança ainda pode desviar os olhos. A partir dos 6 meses de idade, ela tem que estar já com os olhos paralelos, né? Então, se o pediatra tem alguma dúvida, se você percebe, assim, que a criança parece que está com o olhinho mais torto, tem que levar no oftalmologista para tirar dúvida. É sempre essa a ideia de sempre. Quanto mais cedo se faz um diagnóstico, melhor o resultado, né? A gente sabe que o amadurecimento neurológico e visual da criança, ele acontece até por volta dos 6 anos de idade, por aí. Então, a gente tem um tempo muito bom ali, entre 1 ano e 6 anos de idade, para fazer diagnóstico, para acompanhar, para tratar e para que essa criança chegue na idade escolar enxergando perfeitamente bem dos 2 olhos, usando óculos, ou tendo feito cirurgia para a correção do estrabismo, ou tendo feito tampão para melhorar a visão daquele olhinho que não estava corrigindo bem, ou usando óculos e tampão, enfim. Tem que estar com a visão bem boa para entrar na escola e ser alfabetizado com eficiência, né? A partir daí, entre 3 anos e 5 anos de idade, a gente recomenda um exame no consultório mesmo, com o oftalmologista, para testar a acuidade visual. Já dá para fazer um exame oftalmológico completo nessas crianças hoje em dia. Elas colaboram muito, a gente faz tudo. A gente mede a acuidade visual, faz fundo de olho, vê se a criança tem estrabismo, examina se ela tem alguma infecção, alguma alergia, se a córnea está boa, né? A gente consegue fazer tudo com as crianças hoje. E isso é muito importante. Então, como hoje a gente vive um mundo das telas, né? As crianças têm acesso a celular, a tablet, TV, desde pequenas. Então, a gente precisa desse acompanhamento oftalmológico para essas crianças se tornarem adultos com visão perfeita para poder fazerem o que quiserem da sua vida, né? Quando a criança entra na idade pré-escolar,
A gente também tem esse cuidado e pode orientar os pais quanto ao uso das telas para essa faixa etária, a questão de como essa criança se desenvolve, se ela está com desenvolvimento neurológico normal, aprendizado, se ela brinca ao ar livre, porque, por incrível que pareça, hoje a gente precisa orientar e lembrar os pais que as crianças precisam de pelo menos 2 horas por dia de luz natural. Não necessariamente a luz solar, a luz natural, já está valendo. Pode ser, abre a janela em casa, deixa a criança brincar com luz natural. Brincar, né? De preferência brincar, desenhar, escrever, usar a motilidade fina dela, né? Porque o celular, na verdade, não desenvolve a motilidade fina, né? Então, a gente vai sempre tendo necessidade de cuidar dessas crianças. Quando ela entra na idade escolar, mais ainda, né? Porque ela vai ter uma demanda muito maior da escola, ela precisa ler, ela precisa escrever, ela tem as tarefas de casa para ela fazer, ela gosta de usar um celular, ela gosta de ver TV, ela começa a fazer atividade extracurricular também, né? Então, a visão tem que estar boa. E se ela tem antecedentes familiares para miopia, para astigmatismo ou para hipermetropia, esses defeitos refracionais que a gente chama, eles têm que estar perfeitamente corrigidos nessa faixa etária para a criança ter o melhor desempenho escolar, né? E também alguns defeitos, principalmente a miopia, eles tendem a ser progressivos. Então, essas crianças que começam a se tornar míopes pequenas, aí, jovens, 7, 8 anos, muitas vezes a gente tem que acompanhar elas 2 vezes ao ano. Tem que ver como que está evoluindo essa miopia. A gente tem um objetivo, um alvo mínimo de progressão da miopia por ano nessas crianças. Então, se isso foge, se a criança piora essa miopia mais do que meio grau por ano, a gente pode lançar mão de outras ferramentas para tratar essa criança além do óculos tradicional. Existem lentes para óculos hoje em dia especiais que, além de corrigir a miopia, eles também tratam a progressão da miopia. A ideia é reduzir a taxa de progressão da miopia. A gente também pode usar colírio de atropina diluído, que a gente usa num protocolo certinho com a criança, que também ele colabora para diminuir a taxa de progressão da miopia. Não é que a miopia vai parar de aumentar, mas a ideia é que essa progressão se torne mais lenta, para que quando ela chegue à idade adulta, ela chegue com uma miopia menor. Uma miopia acima de 6 graus, a gente considera uma alta miopia. Essas altas miopias, elas têm complicações de retina, né? Pode haver descolamento de retina, hemorragias na retina, são olhos mais frágeis, né? Então, a gente não quer que essa criança chegue na alta miopia. Então, quanto menor for a taxa de progressão da miopia por ano nessas crianças em idade escolar, melhor. Então, cada oftalmo vai definir ali o seu pacientezinho quanto ele precisa de consulta. Mas eu vejo, assim, oriento pelo menos os meus rotineiros, assim, as férias de verão, por isso que a gente está falando isso agora, em janeiro, as férias de verão e nas férias de inverno, né? Que é mais fácil dos pais trazerem e levarem as crianças, irem para a ótica, já troca o óculos, né? Já chega às aulas ali que em fevereiro, março, com os óculos prontos, né? Calibrados para a criança iniciar o ano letivo, enxergando direitinho e rendendo bem na escola, né? Até as próximas férias, que são as férias de inverno. Na pré-adolescência e adolescência, além desses problemas que a gente já veio cuidando na criança, miopia, hipermetropia, astigmatismo, esses defeitos de visão corrigidos em óculos, a gente tem também um defeito bastante comum, né, genético, que foi falado pelo Dr. Marcelo Paglioli o ano passado, que é o ceratocone. O ceratocone é uma alteração da córnea que gera um astigmatismo e uma miopia bastante impactantes assim na vida da pessoa e com várias complicações, assim, que às vezes a visão não melhora bem com óculos. Então, ela costuma aparecer esse defeito ali 12, 13 anos, muitas vezes. E como nessa faixa etária a criança ou o pré-adolescente está crescendo bastante, o ceratocone também tende a aumentar, às vezes, rapidamente, causando uma diminuição de visão bastante importante. Então, essa pessoa tem que ser acompanhada de perto, muitas vezes com um especialista em ceratocone, né, para os melhores resultados, para melhor a visão. Nessa faixa etária, a gente tem também, então, assim,
bastante uso de telas, né? Então, o adolescente usa muito celular, ele usa muito computador, tanto para a escola quanto para o lazer dele. Então, ele começa também a ter sintomas que a gente chama astenopia. Astenopia são sintomas assim: cansaço visual, dor nos olhos, né? Olho vermelho, ardência. Então, muitas vezes o adolescente ele enxerga perfeitamente bem, ele não precisa de óculos, mas ele tem sintomas, porque acaba que a gente vai examinar ele tá lá enxergando direitinho, mas ele tem um olho seco, ele tem um olho alérgico, e aí cabe a nós orientar sobre como ele tem que fazer os cuidados em relação às pausas, em relação ao uso das telas, configurar a tela dele do celular e do computador em relação à temperatura de cor e o brilho. Essas coisas são importantes para o conforto dele e para a tranquilidade dos pais, né? À medida que ele vai entrando no ensino médio, a gente tem esses sintomas muitas vezes mais intensos, porque ele vai estudando muito, ele tem o cursinho pré-vestibular dele. Então, assim, no fim do ensino médio é bem importante também. Eu sempre acho que ali no metade do semestre, do ano, aliás, do último ano do médio, é sempre interessante fazer uma avaliação de olhos, porque geralmente eles estão bastante cansados, né? Aí entramos no adulto jovem, né? O adulto jovem, ele está estudando, ele está trabalhando. E sim, aumentou o número de horas em relação às telas, né? Ele trabalha com mais de uma tela, ele trabalha com uma tela em cima, uma embaixo, uma do lado. Ele estuda, trabalha de dia, estuda de noite. Então, assim, ele tem uma demanda muito grande pela visão. E ele também, então, nessa fase, se ele usa óculos, ele tem que estar com o óculos bem corrigido, ele tem que usar os filtros nas lentes se eles são indicados, ele tem que lubrificar bem os olhos se ele tiver o olho seco. Então, é importante também para essa faixa etária hoje fazer uma revisão com o oftalmologista, mesmo que ele não esteja usando óculos, para que ele tenha mais conforto visual e ele possa trabalhar produzindo melhor. E com menos cansaço no fim do dia, com menos cansaço no final da semana. Esse adulto jovem, ele vai engatar, né, no trabalho, entrando na vida adulta. E aí a gente vê, hoje em dia, que as pessoas, em todas as faixas etárias, inclusive após os 40, 50 anos, estão trabalhando muito com todas as telas ainda. E na fase, quando chega próximo aos 40 anos e por aí, a gente começa a ter aquele problema da visão de perto, que a gente chama de vista cansada para perto, que o nome certinho é a presbiopia. Então, a presbiopia, ela começa a incomodar por volta dos 40 anos, né? Aquele que é hipermétrope, ele começa um pouquinho antes dos 40. O míope, ele enxerga bem de longe, aliás, mal de longe, mas se ele tira o óculos, ele enxerga bem para perto, então esse vai se queixar da visão de perto um pouco mais tarde. Mas, enfim, até os 45 anos, a maioria das pessoas já está sentindo algum grau de dificuldade para a visão de pertinho, né? Então, reclama da nota fiscal eletrônica, do número da carteira do RG, da CNH, essas coisas bem miúdas, assim, que ele começa a ter dificuldade aí. Mais adiante, ele vai ter dificuldade um pouco mais distante, né? Na visão intermediária também. Mesmo enxergando bem para longe, ele começa a ter esse desconforto no trabalho. Aí a gente começa uma outra fase, né? Essa fase da presbiopia, então, ela vai dos 40 até os 60 anos. Então, a gente vai tendo que, periodicamente, ir calibrando, que nem eu digo, o grauzinho do óculos, para que ele possa ter conforto para trabalhar. Eu sempre falo em conforto porque realmente assim, as pessoas chegam no consultório se queixando de desconforto. Às vezes elas não sabem dizer muito bem o que elas estão sentindo, mas é um desconforto para trabalhar. Eu não sei bem se está ruim de longe, não sei bem se está ruim de perto, mas está ruim, doutora, né? Então a gente tem que ir vendo qual o formato que ela trabalha, que tipo de computador ela trabalha, que distância ela usa os olhos em relação às telas, para a gente ir individualizando essa correção, para dar esse conforto que ela precisa. Mas isso aí também é temporário, né? Dali um ano e meio, a gente tem que sentar, conversar e calibrar tudo de novo, né? E
deixando a pessoa sempre com o óculos bem ajustadinho, usando colírio lubrificante, que quase todo mundo hoje precisa. A gente tem vários tipos de colírios lubrificantes, então dá para também individualizar o que fica melhor para cada pessoa. Nessa fase dos 40 anos, a gente começa também, na rotina da consulta, a medir a pressão intraocular, que é um indicativo para o glaucoma. O glaucoma é uma doença ocular em que a pressão do olho ela é mais alta, e essa pressão alta do olho ela vai produzindo um dano no nervo óptico e a pessoa vai perdendo o campo de visão periférico para o centro. Ela vai ficando com um campo tubular. E o glaucoma ele é danado porque ele é muito silencioso. Então, só vai diagnosticar glaucoma, o glaucoma mais comum, que é o glaucoma crônico simples, na medida da pressão intraocular na rotina da consulta. Às vezes o paciente chega no consultório, eu sinto uma pressão no olho, eu acho que meu olho deu um derrame, eu tô com o olho vermelho, eu acho que é a pressão do olho. Não é. O problema do glaucoma é que ele é silencioso, ele não dá sinal nenhum. Então, o importante são as consultas. De novo, a gente volta para a importância da consulta oftalmológica de rotina para identificar o glaucoma. O glaucoma é tratável, existem vários medicamentos, tratamentos modernos, acompanhamentos, né, para ver a progressão da doença. A gente tem o campo visual, a gente tem um exame bastante útil hoje, moderno, que é a tomografia de coerência óptica para avaliar o nervo óptico, inclusive identifica danos precoces que no campo visual não aparece, mas já aparece no ACT. Então, a gente tem bastante ferramenta para tratar e controlar o glaucoma. Então, é importante nessa faixa etária, não é só ir ali, eu só vou trocar o óculos para perto. É só trocar o óculos. Não, não é. A gente tem que investigar muitas coisas. Não é só porque tu está enxergando bem de longe, está com a vista cansada, está tudo certo, vai ali, faz um óculos, está tudo resolvido. Não, tem coisas muito importantes nessa fase aí também. Às vezes o paciente fica assim, por que a doutora está me perguntando que remédio eu preciso usar? Se eu tenho pressão alta, se eu tenho diabetes, que tipo de remédio que eu tomo. Porque nessa idade também é muito comum o paciente estar fazendo o uso de medicamentos de uso contínuo, né? Para tratamento da hipertensão arterial, tratamento de arritmia cardíaca, outras doenças reumáticas, doenças neurológicas, antidepressivos, diabetes, né? Que vale um capítulo à parte para falar sobre os problemas da diabetes e a visão. Mas assim, o que eu quero colocar para vocês assim, muitos medicamentos, quando a gente faz a anamnese lá e pergunta para você, que medicamento você usa para pressão alta, que medicamento você usa para o coração, porque muitos medicamentos, eles têm efeitos colaterais no olho, efeitos tóxicos no olho, né? Principalmente a amiodarona, por exemplo, que é um antiarrítmico, ela dá depósitos na córnea. Alguns antidepressivos, eles ressecam os olhos. A hidroxicloroquina, né, que se falou tanto durante a Covid-19, ela é um medicamento usado no tratamento das doenças reumáticas e algumas doenças reumatológicas, dermatológicas, como o lúpus. E o Reuquinol, ele pode causar uma toxicidade na mácula e levar dano e perda da visão central. Então, a gente também tem que fazer um controle periódico nesse paciente que faz uso do Reuquinol. Então, vocês vejam que tem muitos detalhes, né? Vai tudo muito além do óculos, né? Então, às vezes a gente pensa no oftalmologista só como, eu vou ali só para fazer o óculos novo. Não, olha quanta coisa importante na saúde ocular que a gente observa numa consulta de rotina que todos nós fazemos ali, que parece rapidinho. Mede a acuidade visual, faz o fundo de olho, mede a pressão, faz o exame do segmento anterior, que é olhar a córnea, a íris, o filme lacrimal para ver se está com o olho seco, medir a pressão intraocular. Tudo isso faz parte da consulta de rotina, mas é muita coisa que a gente está olhando ali naquele momento, né? Então, não é só a troca do óculos. Na questão da retina, nessa fase a gente tem mais idade, principalmente daí já chegando na faixa dos 60 anos, a gente tem
as doenças degenerativas da retina. Então, a gente tem a degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença muito comum aqui na nossa região, principalmente nas pessoas de pele clara. Tem um fator genético importante também. Então, a pessoa às vezes começa a perder visão devagarinho, né, a visão central. Começa a ter uma manchinha lá no meio da visão, assim, ela vai ler um número, ela não consegue ver aquele número, ela vê da ponta, da outra ponta, mas ela não vê o do meio. Então, isso é bastante comum e tem que ser diagnosticado cedo e faz parte da gente na triagem da consulta, no exame de fundo de olho, avaliar a mácula também e ver como que está a anatomia da mácula, se ela está normal, se ela já tem alguma alteração que a gente precise investigar melhor, se o paciente tem antecedentes familiares para degeneração macular. A degeneração macular relacionada à idade, ela pode ser muito limitante. As pessoas ficam muito incomodadas e com razão, porque elas deixam de fazer coisas que elas gostam, que é leitura, que é costura, que é bordar, que é assistir televisão, que é até dirigir, porque elas perdem o campo de visão central. Então, vejam que isso também faz parte dessa rotina da consulta, em que a gente pode identificar essas patologias e encaminhar de repente para o especialista em retina, que vai poder fazer os exames mais detalhados e fazer o acompanhamento desse paciente e prevenção para que ele não perca a visão, né? Então, a gente sabe que o idoso, ele precisa estar sempre enxergando bem, ouvindo bem, né, para se relacionar. A gente sabe que as depressões e as demências, elas podem estar relacionadas também ou serem pioradas por essa falta assim de relação. Eu não enxergo direito, eu não ouço direito. Como é que eu vou me relacionar com as pessoas à minha volta? Eu vou me fechar em mim mesma. Então, esses quadros de demência, eles pioram com isso. Esse ano vamos ver se a gente consegue, vai sair um podcast aí bom sobre essa questão da audição. E eu acho isso muito importante, porque está muito relacionado, visão e audição no idoso. Então, a gente tem que cuidar da pessoa em relação à visão, desde o comecinho lá na maternidade, no bebezinho recém-nascido, até uma pessoa que já operou catarata há muitos anos, que tem um glaucoma que tem que ser controlado, que ela tem um óculos que ela tem que trocar de vez em quando para ela poder ler, para ela poder ver televisão, para ela poder fazer as coisas dela e principalmente para esse idoso poder manter a autonomia. Gente, vocês não sabem o que é importante para um idoso manter a autonomia. E a autonomia entra a visão direto, porque eu preciso enxergar bem para eu me deslocar dentro de casa, para eu caminhar na rua e saber onde é que eu estou pisando, para eu não cair no chão, para não ter uma queda. Eu sempre digo para minhas pacientezinhas, mulher não pode cair porque tem o risco de fazer fratura de fêmur, isso limita muito, é difícil depois para o retorno, então a família já vai cercando mais esse idoso, e ele vai perdendo a autonomia dele. E eu acho que a gente tem que manter a saúde visual e manter a autonomia sempre. Eu queria deixar aqui com vocês, eu disse que esse podcast ia ser curtinho, e vai ser. Mas a minha mensagem aqui para vocês é a importância da consulta oftalmológica e não pensar na consulta apenas como a troca do óculos. Eu vou ali só trocar o meu óculos. Gente, a gente tem que pensar na saúde ocular. Eu vou também trocar meu óculos, eu vou atualizar o meu óculos para eu poder enxergar bem, trabalhar bem, ter conforto, mas não adianta eu trocar o óculos se eu tenho glaucoma, se eu tenho degeneração na retina, se eu tenho catarata. Eu tenho que tratar essas patologias para eu poder continuar enxergando bem e poder trocar o meu óculos e continuar funcionando bem na minha vida. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Aproveitem as férias de verão, levem as crianças para consulta, aproveitem as férias de vocês e vão fazer a revisão anual dos olhos, levem os seus idosos para consulta também, porque essa época vocês têm mais tempo, mais fácil para o idoso sair de casa. Então, todo mundo aproveite em qualquer fase da vida e faça a sua consulta e seu controle da visão. Gente, obrigada, até a próxima. Gente, um PS aqui, ó. Eu queria pedir a colaboração de vocês, assim, que vocês, se puderem,
Coloquem sugestão aqui no podcast dos assuntos que vocês gostariam que a gente discutisse nesse ano, porque eu estou montando a agenda do podcast para 2025, né? Então, a gente está com essa agenda ainda em aberto, já temos alguns já aí na listinha, mas tem muito assunto para a gente discutir, né? E conversar e tal. Então, eu gostaria da colaboração de vocês. Deem a sua sugestão, coloquem aí o que assuntos vocês gostariam, que a gente vai tentar trazer o pessoal para conversar e informar, que é esse o nosso objetivo. A gente quer fazer um podcast informativo, educativo, com conteúdo bom, com conteúdo verdadeiro e com conteúdo que não seja raso. A gente quer fazer um conteúdo bem interessante para vocês aprenderem, para vocês compartilharem, né? E conhecimento é poder, né, gente? Obrigada.